Boa noite, meus queridos amigos, satisfação imensa aqui falar com a cidade de Uberlândia e uma mensagem para todo o Brasil. Eu estou aqui na Avenida Afonso Pena, na cidade de Uberlândia. Essa aqui é a Avenida Afonso Pena, Rua Jerônimo Martins do Nascimento. Minha gente, eu quero dizer algo para vocês. Para quem não sabe, logo aqui nós temos aqui uma agência do Banco do Brasil, que realmente os bandidos adoravam explodir o caixa eletrônico aqui. E nessa esquina eu também quero ressaltar que existem alguns dilemas numa sociedade que acaba não sendo resolvidos. E nós vimos muitas dores. Aqui nessa esquina era um boteco, né, de um conhecido nosso aqui na cidade. E lamentavelmente antes era uma barbearia. E hoje está desse jeito, minha gente. Após essa pandemia, foi destruído. Por causa de que foi destruído? Lamentavelmente, nós vivemos em um país que sobrevive os magistrados, aqueles no serviço público que têm melhores posições, e também, minha gente, os cabeças internacionais que geram as facções criminosas nesse país. E também daqueles que são espertinhos, que estão sempre enganando, subvertendo o seu próximo, desconsiderando a Deus, que é correto, coerente, pela própria conexão do cosmos. Mas eu quero dizer, minha gente, dizem que o Brasil não tem solução. Tem solução. Basta que todas as pessoas que são honestas, trabalhadoras, corretas e que vivem desbrochando como uma flor e forte, corajoso, para simplesmente enfrentar a ignorância desses maiores que ganham como desembargadores 400 mil reais, 800 mil reais. Isso é uma vergonha. O que eles fizeram comigo, o que fizeram com você, meu amigo. Nos deixaram envolvidos com uma cultura goela abaixo, repetidas vezes fazendo PNL em nossas consciências, como futebol, carnaval e etc. Amplifique isso, meus amigos. Então aqui, reflexo dessa pandemia, aqui realmente foi tirado do bar, um investimento muito alto. As pessoas que estavam aqui não deram conta de dar continuidade nesse lockdown e nesse abre e fecha, e essa economia fragilizada. Nós temos um país que é necessário que todos os brasileiros criem vergonha em suas caras e ajudem os homens de direita e que ajudem também as pessoas que querem um Brasil melhor. Existem muitas pessoas que se polarizam com a esquerda, mas no final, depois dos avanços, verá que, lamentavelmente, as influências internacionais na esquerda do Brasil, elas no final vão dominar e esquerdista nenhum vai conseguir controlar os tesões, os desejos das grandes potências em poder controlar um Brasil que aparentemente os brasileiros de hoje acreditam que esses partidos trarão liberdade. Mas no final, nesses 20 anos desses governos esquerdistas, nós vimos foi a libertinagem e um descontrole total na sociedade. Então eu quero dizer, meus queridos amigos, com muita humildade, é preciso que todos nós nos deem as mãos e que nós fortemente, com todas as ferramentas, todas, porque os demônios, esses filhos dessa esquerda, esses aproveitadores não entregarão o Brasil a esse pensamento de direita que possa vir da filosofia ou que venha da religião, mas é importante compreender que nós não podemos mais aceitar esses e a forma que tem compreendido a CF Nacional. A nossa Constituição Federal, ela é utilizada para manter os pensamentos que protegem grandes empresários ou grandes vagabundos que dominam esse território brasileiro. Eu tenho uma vergonha, sim, porque se eu fosse um general, eu já tinha resolvido isso, sim, com muita inteligência. Mas, lamentavelmente, Forças Armadas, aqui quem fala sou eu, João Ricardo. Eu não sou bobo, não sou nenhum otário. Eu sei que ao redor dos quartéis, vocês também sabem, não houve nenhuma interferência de resoluções das ONGs, dessas instituições que deveriam zelar pelo Brasil, mas sempre querem ter uma posição no serviço público para apenas lucrar. A religião, meus queridos amados irmãos, passou da hora de nós nos darmos as mãos. Você não precisa andar com os cultos que você não crê, mas precisamos encarar o outro como filhos de Deus. Será que Deus vai destruir os católicos?
Será que aqueles católicos eles não são sinceros? Nós sabemos que tem muitos que utilizam as ideologias cristãs por causa das intercessões. Nós sabemos que Deus leva a sério esses que não se arrependem, esses que não compreenderam o que diz a Escritura, que Deus ele está disposto a perdoar aqueles arrependidos e que parem de ficar nessa mesmice e utilizar os santos como um sangue eterno para os nossos pecados. Esquece isso. Deus levará a juízo todos aqueles que sabem o que devem ser feito. Mas é isso aqui é um presente da pandemia e em todo o nosso país é muito claro, meus irmãos. Muitas pessoas já estão em pranto pela questão financeira e nós precisamos, minha gente, não tem como reparar nesse Brasil culpando o Bolsonaro. Nós temos que culpar esses delinquentes que já controlam o nosso país há muito tempo. Não é justo esses salários, essas posições, e esses magistrados não vão sair. Só existe uma forma: todos os brasileiros exigir uma reestruturação nesses salários, nas instituições, e exigir punição severa para todos aqueles que praticam qualquer tipo de corrupção. E todos nós devemos sim estar preparados. Será que vocês compreendem? Preparados. Não adianta ficar ajoelhando, como diz o Cristo, e simplesmente não compreender o todo, proteger a sua casa e a saúde e a vida daqueles que virão a este mundo. Imagina só você ter que morrer e nascer, ou ver um outro nascer, e você não ter mais forças, um corpo e aquela inteligência de ter detectado essa governabilidade que há nesse país. Meu querido Brasil, nós precisamos ter honra em nós mesmos, como diz o Cristo, vida em nós mesmos. Nós precisamos sacolejar os nossos sentimentos e nossas consciências. No Brasil, lamentavelmente, nós tivemos muitos justiceiros. E eles foram presos por esses mesmos filhos da puta que existem hoje na sistemática, que utilizam um código penal para dizer, olha, que é o Estado que tem que fazer isso. Mas eu garanto a vocês que se nós tivéssemos multiplicado esses justiceiros, com certeza não teríamos tantos atos de milicianos, atos de corrupção nesse país. Então nós vimos esses mesmos que eram humilhados pelo mundo da criminalidade, seja em qualquer parte neste planeta, eles eram sucumbidos à humilhação e nunca achou nas instituições, esses processos normativos, seguranças para suas próprias vidas. E eles fizeram com as suas mãos. E eles, por não ter um conhecimento teológico, achou que estava pecando contra Deus. E eu vos garanto que não. Eles foram presos e lá dentro dos presídios viram aqueles que mereciam estar ali mesmo e paralisados mesmo, são doentes mentais, grande parte. E lá dentro eles conheceram Jesus Cristo, porque eles sabem muito bem que existe a esperança para todos aqueles que querem se arrepender. E a igreja vem tentando nos convencer que eles fizeram errado. Não! Se nós não enfrentarmos aqueles que decepam nossas vidas, nós estamos praticando o pecado de assassinar a nós mesmos e deixar que esses demônios, que dá as canetadas, que lamentavelmente nós vimos toda uma instituição ganhando muito dinheiro. E estamos vendo falta de direcionamento como uma estrada reta para poder apoiar grandemente a muitos nesse país. Eu quero dizer claramente que está na hora de valorizar os nossos brasileiros, os trabalhadores, homens simples que são amordaçados os seus recursos por posições como mais simples. E eu quero dizer, minha gente, nós temos que valorizar a todos os profissionais. Mas para isso cabe a você, meu querido amigo brasileiro, ser honesto e exigir honestidade, exigir a matemática precisa. Não precisa utilizar a palavra honestidade, pode utilizar a palavra certo. Certo é o peso absoluto nas medidas proporcionais do movimento, ok? Só que Jesus, na simplicidade, mas na complexidade, ele disse, use 2 medidas e 2 pesos. Não pode utilizar 5 medidas e 2 pesos. Então está na hora de nós criarmos juízos, as nossas consciências já se elevaram e o Brasil é formado pelos brasileiros. E todos os brasileiros precisam saber que nós precisamos politizar as crianças na escola, tornando todas elas responsáveis como olhos ao redor do mundo para valorizar as nossas terras, os nossos produtos. Não treinar apenas os filhos de alguns pais para dominar sobre outros filhos. Isso está errado, ok? Nós precisamos compreender que Deus é importante
porque muitos falaram sobre ele para orquestrar uma ordem nesse país. E nós precisamos pensar nos irmãos internacionais. Mas antes disso, precisamos curar a nós mesmos, a nossa casa, e podemos resumir isso como: somos mais Brasil! Espero que tenha entendido. Tchau.